Hoje são 18 de agosto de 2020, terça-feira. E nós estaremos no nosso devocional de hoje desenvolvendo o tema Servindo ao Próximo, apresentando o primeiro passo prático para que isto de fato seja uma realidade nas nossas vidas. O primeiro passo é a abertura. E eu gostaria de destacar um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 15, versículo 2, onde nós lemos: "E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles." Eu quero destacar, através destas próximas reflexões que vamos fazer sobre este tema, servindo ao próximo, aquilo que nos transforma em servos, realmente. Nós entendemos que nos tornar em pessoas que servem, em nos tornarmos servos, é um processo. Por isso, eu gostaria de começar com o estar aberto, com o acolher. E é importante destacar que estar aberto a pessoas diferentes de nós requer que estejamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto para iniciarmos relacionamentos em um mundo que é caracterizado por diferenças de culturas. Irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A minha tendência e a sua é de nos aproximarmos de pessoas com as quais nós nos identificamos. Gostos, preferências e outros fatores que vão determinar o que nós chamamos de bairrismo. Nós temos tendência para formarmos os nossos grupinhos e, infelizmente, a gente encontra até mesmo dentro de nossas igrejas aquilo que chamam de panelinhas, que não é saudável, acabam se tornando como cânceres no corpo de Cristo. Antes, porém, de avançarmos, eu quero voltar ao texto de Lucas, no capítulo 15, versículo 2. E aqui eu vou ler mais uma vez o texto, uma outra versão, para que fique mais claro nas nossas mentes. Por que os líderes religiosos ficaram tão zangados por Jesus haver comido com pecadores? Comer com alguém é um sinal importante de comunhão. O texto lá de Lucas 15, versículo 2, nos mostra que os fariseus ficaram muito incomodados, ficaram zangados em ver Jesus comendo com pecadores. Naquela época, os judeus tinham uma regra: não praticar tal comunhão com os gentios até que eles se convertessem. E se e quando os gentios não apenas se arrependessem, mas demonstrassem o arrependimento, comportando-se como judeus, só então eles poderiam se sentar à mesa com pecadores. Jamais antes disso. Porém, o que nós encontramos aqui nesta passagem é Jesus aparecendo em cena com uma outra abordagem, com uma nova abordagem. E ele introduz aqui um novo conceito. Ele se conecta com os pecadores antes de se arrependerem, antes de se transformarem, para que eles sejam transformados. Jesus busca os que precisam dele antes mesmo que saibam que precisam dele. Um texto que sempre vem à minha mente
Um texto que eu aprecio muito está em Romanos 5,8, onde nós lemos assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus procura os desprezados, Jesus procura os pobres, os perdidos, de modo que, ao ouvirem o seu chamado, tenham uma nova vida. Em vez de mantê-los à distância, Jesus os acolhe. Quando Jesus acolheu os pecadores, ele nos acolheu, ele me acolheu, ele nos abraçou e fez com que nos sentíssemos à vontade na sua presença. Olha que coisa maravilhosa. Quantos de vocês se sentem constrangidos na presença de seus cônjuges, na presença de seus pais, na presença de seus filhos, na presença de um outro irmão na igreja, na presença do pastor? Não era para nós nos sentirmos assim. Na verdade, queridos, não é só na hora que estamos reunidos num culto litúrgico que nós estamos glorificando a Deus ou adorando ao Senhor ou servindo ao Senhor, mas na hora em que nós estamos lá na cozinha, um lavando a louça, o outro preparando a comida, o outro limpando o chão, e surge alguma situação de conflito e nós temos reações impulsivas, mas administradas pelo entendimento de que nós somos servos, e aí aplicamos essas virtudes nos nossos relacionamentos. É nestes momentos que nós estaremos de fato evidenciando o caráter cristão. Eu creio que é importante nós fazermos uma definição de abertura para que vocês possam entender melhor este raciocínio. Abertura é a habilidade de acolher as pessoas e fazê-las se sentirem à vontade conosco. Observe que estar aberto é uma humildade. Se é uma habilidade, então, mesmo que não sejamos bons neste assunto, nós podemos praticar e melhorar. Significa que não é só o pastor ou os conselheiros que podem ouvir as pessoas que estão angustiadas, que estão com problemas existenciais, que estão precisando de confessar pecados. Todos os cristãos deveriam estar preparados, treinados para serem pessoas hospitaleiras, para receber pessoas. Também destacamos que estar aberto é algo direcionado a pessoas iguais a nós e a pessoas diferentes de nós. Em Lucas 15, versículo 2, nós encontramos Jesus, o santo e justo Filho de Deus, comendo com pecadores, que eram pessoas desprezadas, eram pessoas rejeitadas, ato impensável para quem se preocupa com a sua reputação. Um comportamento que não foi aceito e entendido pelos religiosos quando observaram Jesus recebendo os pecadores, sentando-se com eles à mesa. Sentar e comer com alguém, como eu disse anteriormente, naquela época, era sinal de comunhão. Sentar e comer com alguém era um sinal de solidariedade, era um sinal de aceitação. Então, quando Jesus foi visto sentando à mesa com os pecadores, eles entenderam, os religiosos entenderam que Jesus estava aceitando, estava sendo solidário aos pecadores, estava tendo comunhão com os pecadores. Um comportamento bastante contracultural naquele momento praticado por Jesus. Por meio de Jesus, Deus nos recebeu em sua presença.
E agora usufruímos da segurança desse relacionamento. Quero trazer mais uma vez a sua memória, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu destaco ainda que as pessoas se sentiram aceitas e à vontade conosco. A nossa atitude de abertura deve ser expressa de maneira apropriada à cultura dessas pessoas. Em outras palavras, eu preciso estar disposto a conviver com aquilo que é diferente do meu ponto de vista. Estar aberto a uma nova cultura exige mudança da minha parte. Eu devo estar disposto a me doar aos outros. Eu devo estar disposto a entender o meu próximo, a entender a pessoa com quem eu quero me relacionar. Esta deve ser a nossa visão como cristãos, de nos identificarmos com eles na sua humanidade. E para encerrar, eu gostaria de apresentar o estudo de um caso. E assim você pode fazer um autoexame. Olha que coisa interessante. Ana foi visitar seu filho em um outro estado. Ele e a esposa receberam Ana com entusiasmo, com alegria, com muitas saudades, e levaram-na ao seu local de trabalho para apresentá-la à equipe, os quais a receberam com carinho, incluindo-a nas conversas, deixando-a bem à vontade. Aqui nós temos a abertura, o que fez com que ela se sentisse valorizada pela equipe de trabalho do seu filho. Poderíamos dizer que foi uma celebração, uma festa. Olhando essa cena, essa imagem, eu até poderia dizer que foi como um encontro de celebração nas nossas igrejas, num dia especial. Contudo, uma observação aqui deve ser feita. Apenas Ana, o seu filho e a sua nora eram crentes naquele ambiente de celebração. Mas para Ana, aquela visita foi um momento marcante. Na noite seguinte, ela foi com seu filho e nora a um grupo pequeno de estudo bíblico da igreja onde o seu filho e a sua nora estavam congregando, estavam agora como membros. Apesar de haver sido apresentada a todos do grupo, ninguém lhe perguntou nada durante a reunião. Era como se ela fosse invisível. Ela se sentiu, naquele momento, como uma intrusa. A certa altura do estudo, ela fez um comentário, mas ninguém demonstrou interesse pelas suas palavras. O contraste espantoso com o dia anterior levou-a a pensar na diferença entre os dois grupos, em como reagiram à sua presença e como ela se sentiu no meio deles. No primeiro grupo, a equipe de trabalho do seu filho, que não eram cristãos, no primeiro grupo ela se sentiu à vontade, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu valorizada, ela se sentiu parte do grupo. No outro, que era o grupo pequeno da igreja onde o seu filho congregava, ela se sentiu uma intrusa, ela se sentiu excluída. E a pergunta é por que ela se sentiu mais à vontade com aqueles que não eram cristãos?
E aí eu faço uma observação. A atitude de abertura faz a diferença. No caso do grupo da noite anterior, não cristãos, eles abriram seus corações e suas vidas para Ana, deixando à vontade como se estivessem em família. O segundo grupo, o de cristãos, não agiram daquela forma propositalmente. Eu poderia dizer que eles estavam acostumados a ficar fechados, talvez não foram estimulados, exercitados a acolher, a receber pessoas. Mas aí vem um pensamento. Então, o que levou um grupo a receber carinhosamente a Ana e o outro, aparentemente, a ignorá-la? Pare e pense. O porquê? Lembre-se de ocasiões em que você recebeu algum desconhecido em sua casa, em seu grupo pequeno, em sua turma, no ministério. Aqui na igreja, em Dom Pedro, em todas as igrejas locais, ocorre que há vários ministérios. E quando chega uma pessoa nova para o ministério, como é que a gente recebe? Quando você entra num grupo, como por exemplo o coral, como é que você é recebido? Então, eu gostaria que vocês, durante o dia, refletindo sobre isso, pensassem: que impressão você acha que a pessoa levou quando foi embora da sua casa, do seu pequeno grupo, do seu ministério, da sua turma? De que maneira nós estamos nos relacionando com as pessoas que nós não temos afinidade? Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.